Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, iniciamos hoje a série de conversas já habituais com os principais partidos com atividade no Conselho. Hoje o destaque vai para o PCP, Partido Comunista Português. O PCP, recorde-se, tem quase uma centena de anos de existência em Portugal, vai comemorar o seu aniversário em 6 de março. Sendo por isso a mais antiga força política organizada no Portugal de Abril e, recorda-se também, no período da ditadura do Estado Novo, foi a única força política organizada. Representa 8% dos eleitores portugueses desde as eleições de outubro de 2015 e nas autárquicas de setembro aumentou o número de municípios em que é maioritário. Atualmente, e de acordo com os habituais barómetros de opinião, o PCP tem a preferência de 8,4% do eleitorado português e está representado na Assembleia da República, como sabe, e também em autarquias locais. No Distrito, Círculo Eleitoral de Braga, nas eleições de outubro de 2015, manteve a deputada eleita no Distrito, que já se mantém há vários anos, e na autarquia da capital do Distrito voltou a eleger um vereador. É um dos partidos da esquerda política que sustenta no Parlamento o governo PS em resultado de acordo pós-eleitoral. Já há vários atos eleitorais, concorre com a sigla CDU, resultante da coligação com o Partido Ecologista dos Verdes e Intervenção Democrática. O PCP tem um importante número dos seus membros empenhados no movimento sindical, levando por isso, algumas vezes, a confusões sobre a atividade nessa área. No Conselho, o PCP não tem representação nas autarquias locais. Analisar a situação política atual e a atividade do PCP é o objetivo do Falar daqui de hoje. Convidamos e temos em estúdio José Costa Fernandes e também António Esperança, da direção de Braga do PCP. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. José Costa Fernandes, parece que a análise que o PCP fez no pós-eleições presidenciais resulta correta, uma vez que, de acordo com o barómetro, o PCP volta a ter a preferência eleitoral, se agora se realizassem eleições, que muito próxima daquilo que teve em outubro. Ora, boa tarde a todos que neste momento nos ouvem. Efetivamente, somos um partido de resistência, ainda continuamos como um partido de resistência. Por essa Europa fora, os partidos comunistas, todos eles, por uma razão ou outra, reduziram muito a sua atividade, e não é por acaso que o Partido Comunista Português consegue, entre os seus congéneres, e também existe pessoas com certeza que defendem os ideais e as lutas que o Partido Comunista também defende, e esperamos que até cada vez mais, e até podemos ter esperança que eles agora venham integrar um futuro imediato governo em Espanha. Ou de apoio, se não integrar o governo, se apoiar. Tal como em Portugal. Claro que isto mostra logo que é um engano que eles pensaram que uma votação mais reduzida do candidato da CDU, apoiado pela CDU, das últimas eleições presidenciais, que aquilo que traduz uma baixa, como quiseram dizer, uma desmotivação, desmobilização até, não, isso não. Continuamos a ver com os números. Nós sabemos que as sondagens nunca nos são favoráveis, temos sempre alguma coisa, e já citei a acontecer dos 25 de Abril, e com certeza não é desta vez também que isso vai acontecer, felizmente. E nós sabemos que as sondagens, elas têm um motivo, mesmo quando no fim elas coincidem, mas elas é um movimento muito rotativo, isto é, vamos favorecer ou desfavorecer certas forças nas sondagens, na esperança, e por vezes acontece, até por uma desmobilização de muitas forças que deviam se manter mais firmes,
a dizer que não valerá muito a pena, porque isto já está perdido, ou então, porque nós infelizmente não é, isto já está a ganho, podia-nos prejudicar, mas não. E desmobiliza muito, e é por isso que as sondagens também isto é um ciclo vicioso. As sondagens são feitas por pessoas que têm interesse em que seja a direita a governar. De qualquer maneira, elas logo, os meios de comunicação que as sustentam... Mas têm regras as sondagens. Pois têm, mas as regras feitas por quem? Por eles mesmos, pela classe dominante. Por aqueles que controlam as televisões, são as mesmas. Quem controla os meios de comunicação e as televisões são esses que fazem as sondagens. Não, as regras são as dos métodos estatísticos, não é? Que pedem uma amostragem que seja um ciclo capaz vicioso. de refletir uma realidade. Começo agora a dizer, nós sabemos que aquelas sondagens que foram feitas, por exemplo, que pôs a par a candidata, dois candidatos apoiados pelo Partido Socialista, sabemos que isto nunca existiu na verdade. E o que é que isso provocou? Não existiam na realidade. Provocou, na realidade não existiam. E isso provocou com muita desmobilização que não vale a pena lá ir, e sobretudo forças que tradicionalmente votam para o Partido Socialista desmobilizou-as. Mas também houve o nosso candidato, que não teve tanto prejuízo, porque nós o que nos interessava era que infelizmente não conseguimos ver o candidato da direita ser eleito à primeira volta, mas a verdade é que provocou também que muitos nossos esforços fossem votar num candidato que não era necessário ter largado ou desmotivado um pouco a nossa militância, que era manter o nosso candidato e ter uma votação, quanto mais não fosse, para não proporcionar à direita, queria dizer que agora o Partido Comunista e aos esforços que integram a CDU, que só representam 4 e tal %, que foi a votação que ele teve. António Esperança, esta leitura demonstra que não há paralelos ou não há comparações entre aquilo que são umas eleições presidenciais e umas eleições legislativas. Antes de mais, saudações especiais a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave e agradecer o convite interessado ao PCP aqui pela rádio. Eu sobre isso chamava a atenção, até já foi dito aqui alguma coisa nesse sentido, mas chamava a atenção e para fazermos uma leitura mais correta destes resultados e desta diferença de votação, de eleitorado, esta digamos assim, chamava a atenção apenas para uma situação que aconteceu em Portugal, exatamente no mesmo dia das eleições presidenciais, e refiro-me concretamente ao Conselho de São João da Madeira, no mesmo dia em que os sanjoanenses foram votar para as eleições para Presidente da República, votaram também para os órgãos autárquicos locais. As eleições antecipadas as eleições intercalares que se realizaram em São João da Madeira e cujo dia correspondeu ao mesmo dia das eleições presidenciais. Quer dizer que o eleitorado de São João da Madeira votou para os mesmos órgãos no mesmo dia. E o que aconteceu foi engraçado. Foi que o que se traduziu é que para os órgãos locais, eu não tenho aqui os números, estava aqui a ver se tinha os números exatos, mas não tenho, mas o que aconteceu é que nós mantivemos a nossa percentagem no âmbito autárquico, no âmbito das eleições locais, e obtivemos, no âmbito das presidenciais, o resultado muito parecido com o resto que tivemos no território nacional, no país. O que quer dizer que há várias leituras que podem ser feitas, quer dizer, em primeiro lugar, que o nosso eleitorado está firme e seguro. E os eleitores distinguem os atos eleitorais, obviamente, até porque, repara, concretamente falando em relação ao Bloco de Esquerda, nós em São João da Madeira, para a Câmara e para a Assembleia Municipal, tivemos o triplo dos votos do Bloco de Esquerda. Enquanto que a Marisa Matias, para as presidenciais, teve o dobro dos votos do candidato Edgar Silva. Portanto, isto quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, é um mediatismo que envolve todo este ambiente das eleições presidenciais. Não é? E a gente teve a oportunidade de assistir em vários momentos, e não me refiro ao tempo de antena, porque o tempo de antena até pode ser o mesmo, mas depois os conteúdos do tempo de antena que nos é entregue é que se calhar não corresponde àquilo que, ou melhor, o mesmo tempo não faz pensar a mensagem que nós queríamos eventualmente na certeza de a fazer chegar a todos os eleitores. Não me estou aqui a queixar do tempo dos órgãos de comunicação social concedidos ao Edgar Silva, à candidatura de Edgar Silva, não é isso, mas sim a forma como eles aproveitavam o tempo que nos era entregue. E não era só a questão do discurso, refiro-me também à questão da imagem.
enquanto outras candidaturas apareciam os candidatos em grandes planos e com salas que às vezes não estavam cheias, mas que a forma de captar a imagem dá a ideia a quem está a ver em casa que aquilo estava um grande acontecimento, uma grande casa cheia, o que não era verdade. Em relação à nossa candidatura, muitas vezes, o que é que eles fazem? Apontam as câmaras para umas cadeiras vazias, fazem ângulos fechados, pronto, e isso tem um efeito também negativo em quem está a ver em casa os comícios, as iniciativas. Mas as diferenças de prestação dos dois candidatos, uma vez que estamos a comparar a candidata Marisa Matias e o candidato Edgar. Eu não queria entrar por aí, não queria comparar, mas apenas os dados de São João da Madeira revelam alguma coisa e essa leitura também deve ser feita. Mas a prestação que cada um deles teve não justifica de alguma maneira este resultado. Repare, que terá sido o resultado. É por isso que eu não queria entrar por aí, mas já que vamos, então deixe-me dar só mais um toque. A Marisa Matias foi candidata às eleições europeias, cabeça de lista. Perderam 2 deputados. Agora é candidata à presidência da República e tem um resultado bom, muito bom, portanto, passou 11%, creio eu, 11%. Portanto, isto não tem a ver com a candidata, tem a ver com o momento e com a força também de que, eu não tenho dúvidas nenhumas disto, com a força da comunicação social, os jornais, televisão, rádios, enfim, investem quando é para travar candidaturas que realmente propõem a ruptura. Mas nesta conjuntura era prudente apresentar uma candidatura, digamos, de ruptura, como acho falou. Que sim, acho que faz todo o sentido. Nós tínhamos 2 grandes objetivos, era derrotar a candidatura de direita, não foi possível, ou melhor, e na derrota da candidatura de direita sobrepõe-se obviamente a segunda volta, não é? Que era um dos nossos objetivos também, e manter o nosso resultado, a nossa base eleitoral. Não foi possível, reconhecemos isso, há um comunicado do Comitê Central, é público, toda a gente o pode ver. Apresentámos algumas razões que no nosso entendimento levaram a esse resultado, concordemos ou não, é uma leitura e não está fechada, porque nós ainda estamos num processo longo de auscultação das organizações concelhias, das organizações de células da empresa, células de freguesia. Estamos numa discussão profunda sobre a tratar a fazer uma análise cuidada das eleições, apesar do comunicado do Comitê Central apontado um caminho, a discussão não está fechada. É um caminho, é uma base de discussão, mas está a ser levada avante. A candidatura, como coloca a pergunta, faz todo o sentido. Faz todo o sentido porquê? Porque era o único candidato que tinha uma posição firme em relação à Constituição da República. Era o único candidato cujo lema dizia, portanto, garantir que a Constituição, não era por estas palavras, mas a garantia de que a Constituição da República era assumida e cumprida, ou melhor, fazer cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Mas isso não é princípio de qualquer candidato? Não é princípio, mas vem à discussão, coloca na discussão, no debate político, questões que de outra forma não surgiriam. E daí parece-me importante a existência desta candidatura. Só por isso, por colocar na discussão política, na agenda política, no debate, questões da liberdade, das garantias, das funções sociais do Estado, enfim, de todo o que é conteúdo da Constituição da República, de outra forma, se calhar, eram tratadas de uma forma mais ao de leve e não com a profundidade que a candidatura de Edgar Silva tentou imprimir nestas eleições. Eleições presidenciais vistas, os resultados eleitorais de 15 de outubro têm aquilo que foi considerado uma surpresa, que foi a ascensão ou recuperação do Bloco de Esquerda, mantendo o PCP esta fase de ascensão também, embora menor. Será que está esgotado, digamos, o crescimento do PCP a nível eleitoral? As eleições de outubro têm essa indicação? Eu acabei de colocar aqui uma situação
eu referia-me concretamente às eleições de São João da Madeira, que dizem exatamente o contrário, né? Quer dizer, que o PCP e a CDU continuam com o seu eleitorado seguro. Mas com mais possibilidade de crescimento, enquanto o Bloco vai buscar mais 10 deputados, o PCP vai buscar mais um. Elege mais um. Elege mais um. Eu acho que possibilidades de crescimento existem sempre. Existem, é preciso depois também ver as condições em que estamos na batalha, não é? Na luta concreta no terreno. Repare, quando nós colocamos a necessidade absoluta de colocar em discussão a possível saída do euro e da União Económica e Monetária, quando colocamos em discussão a necessidade e colocamos numa forma de começar a discutir, não a impor esta ideia de que temos que sair, não, mas que se deve começar a fazer caminho para trabalhar num processo de discussão que nos leve à possibilidade de abrir caminho para uma saída da União Europeia. E é prudente na situação atual? Eu penso que não só é prudente, porque não há outro caminho. Portanto, é prudente colocar à discussão. O CP continua a ver como horizonte a saída de Portugal do euro? Do euro, exatamente. Continua. Continua porque, enquanto tivermos, isto é um constrangimento brutal. Repare, hoje em dia, e estamos agora até numa fase de discussão de Orçamento de Estado, em que a União Europeia é que trata, é que impõe e é que coloca em cima da mesa aquilo que deve ser feito em Portugal. E eu acho que só por aí os portugueses deviam pensar e pensar, caramba, então se nós estamos aqui, nós é que trabalhamos, nós é que criamos riqueza para este país e vêm os senhores lá de fora agora a impor as suas leis e as suas vontades, e vontades essas que estão sempre comprometidas com interesses superiores. Claro que é bom não esquecer que Portugal tem uma assinatura, um compromisso europeu deste chamado Pacto de Estabilidade. Obviamente, mas nós também não somos a favor do Pacto de Estabilidade, porque o Pacto de Estabilidade só por si já é um constrangimento. O que parece, e segundo alguns, é uma contradição do PCP. O PCP, que é tido como o partido que deu, digamos assim, o lamiré depois das eleições, em que o PAF, a coligação PAF Portugal à frente do PSD, CDS-PP, são os mais votados, portanto, vencedores das eleições, sim. Em termos genéricos, e é o PCP que dá vou repetir, o lamiré, uma vez que não tem maioria absoluta, da possibilidade do PS formar governo. Claro. Nesta conjuntura, digamos assim, não é uma contradição o PCP ter as interrogações que tem em relação à Europa e ao Pacto de Estabilidade e apoiar um governo? Eu muito diretamente julgo que não. E julgo que não porquê? Porque achamos que era necessário romper com este ciclo político. Nota número 1, era extremamente necessário, tendo em conta todo o desmantelamento ao nível da administração pública, dos serviços públicos, mas isto em várias áreas, na justiça, na saúde, na segurança social, nos transportes, enfim, todos aqueles serviços que são essenciais para as populações estavam num processo total de destruição e desmantelamento, para além de os cortes nos salários, a baixa do poder de compra, a perda de poder de compra, enfim, um conjunto de situações que, penso, a continuar, levariam este país para uma situação ainda muito mais difícil. E os trabalhadores, hoje, penso que já ganharam alguma consciência no sentido de que, ainda bem que isto aconteceu, porque já conseguiram recuperar alguma coisa. Não é tudo, e nós não estamos satisfeitos com isso. Repare, quando falamos no salário mínimo, o PCP tinha uma posição muito clara, que queria o aumento do salário mínimo para 600 euros. Vêm dizer a direita que isso não é realista. Não é realista porquê? Porquê que não é realista? Eu acho que é realista. Até há empresas, por exemplo, estou-me a lembrar, não posso citar aqui, se calhar na rádio, 2 empresas, mas há 2 empresas que já assumiram que o salário mínimo serão de 600 euros. E não são empresas pequenas, são empresas de dimensão nacional, não é? Portanto, isto não é difícil. Mas a linguagem dos empresários ou patrões é que, de facto, a economia sustenta-se não só nas grandes empresas, mas maioritariamente nas pequenas e médias e microempresas. São a maioria terão capacidade de sobrevivência, tanto pagar
se tivessem de pagar os 600 euros mensais, sim, estou completamente convicto que sim, estamos convictos que sim, porque aumentando o salário mínimo também aumenta a condição de vida das pessoas, aumenta o consumo interno, e as nossas empresas precisam do aumento do consumo interno, porque 90% das nossas empresas não exportam, produzem para consumo interno. E mais, e as poucas empresas que exportam, não são tão poucas quanto isso, são muitas já, mas muitas delas, por exemplo, vamos ver as empresas que estão no PSI 20. Onde é que essas empresas pagam impostos? Vamos ver. Estão instaladas nos offshores da Holanda, de outros países, mas estão os amorins, as corticeiras, os sonais. Onde é que eles têm o seu núcleo de contabilístico, digamos assim? A sede estão fiscal. A sede fiscal. Estão em offshores. Portanto, que mais-valia é que isso traz para o país? Que riqueza é que essas empresas, esses grupos económicos trazem para o país? Não sei. Tenho dúvidas. Criam emprego, sim senhor. Emprego de baixo salário, emprego precário. Isso é bom? Não me parece. Para além disso... De qualquer maneira, o país não pode viver só de consumo interno. Quer dizer, o equilíbrio faz-se também com os contras, com o exterior. O que nós pensamos é que é necessário aumentar o consumo interno para permitir que as empresas produzam mais. Quando as empresas chegarmos a um ponto em que as empresas produzam mais, exportamos menos. Logo, estamos a criar mais riqueza. Importamos menos, é isso? Desculpa, importamos mesmo. Menos, exatamente. Portanto, eu penso que se importarmos menos, os portugueses estão a comprar mais a empresas portuguesas que produzem em Portugal, que sustentam postos de trabalho em Portugal e pagam impostos em Portugal. Mas nós não produzimos tudo que necessitamos. Mas isso tem a ver com o processo, repare. Então aí colocamos a questão da União Europeia outra vez em cima da mesa, que tem a ver com o desmantelamento da agricultura, das pescas, da indústria pesada, enfim, isso aí, e tínhamos aqui uma discussão para várias horas. E temos, por exemplo, o turismo, que é uma forma de exportação. Eles não têm sol, por natureza, nós temos. Mesmo da indústria das madeiras, que pode ser discutida muito sobre a sua natureza, a forma de implementada, com base no eucalipto, é certo. Mas temos as pastas de papéis, por exemplo, que a Península Ibérica é quem produz mais no mundo, tem condições para produzir. O eucalipto, por exemplo, que é com base nisso, que serve de base à indústria papeleira, que depois também é uma fonte de exportação. Temos muitas vezes a Galp que exporta, mas há muita matéria-prima que vem, e quando é exportada, ao fim e ao cabo, é a refinação só, não é? Porque não é produzido cá. Se bem que a empresa, por sua vez, já tem algumas extrações de petróleo que esteja ligado, sobretudo no Brasil e em África. Mas nós temos, isto começa sempre deste princípio, e daqui não podemos sair. O principal é não haver cerca de 80% das pessoas que vivem pior no país, na pirâmide estão pior, votam precisamente onde votam os 10% dos mais privilegiados do país. Daqui das duas, uma. Ou os privilegiados estão a votar com os pobres estão a votar com os privilegiados. Daqui não podemos sair. Mas isso será porque o PCP não consegue, será porque o PCP não consegue, convencer os portugueses da bondade da sua mensagem? Quanto a mim, os partidos de esquerda, e aqui de esquerda, sobretudo estou a pôr as forças que integram a CDU, sobretudo o Partido Comunista, e até podemos entender que nesse pormenor podemos também dizer que do Bloco de Esquerda, até pela sua composição sociológica, também não esteja muito interesse também mudar um pouco estas regras do jogo. Até humanamente temos que reconhecer, porque só é um voto muitas vezes esclarecido, e até será, mas é um voto privilegiado de pessoas que, até por essa razão, por ser um voto esclarecido, e fico muito contente que pessoas esclarecidas também votam à esquerda, porque considero o voto no Bloco também voto de esquerda. Não é aquela realmente que seja de ruptura com a dele, sem tanto, mas temos que reconhecer que portanto, também nos choca muito quando da esquerda dizer que teve a coisa, mas não é que nos choque muito. Mesmo os votos aqui da República foram para ele, porque realmente havia aquela ameaça de outra candidata do Partido Socialista, que essa era um Marcelo de Saias, quer dizer... Aqui em Verde de Mim vimos uma ascensão que foi do candidato Tino de Rãs. É verdade, e também, e até em grosso modo, não me preocupa muito ter baixado a votação nas eleições, é que o Tino de Reis
tem milhares e milhares de votos. Mas voltamos à questão do suporte que o PCP com o Bloco de Esquerda estão a dar ao governo PS. O PCP tem algumas reivindicações, enfim, que são chaves na sua... Enfim, no seu discurso político, que já disse, o aumento do salário mínimo, mas também a reversão de algumas nacionalizações, privatizações, nomeadamente os transportes, quer transportes da ferrovia, quer também ferroviários, rodoviários e a TAP, a reposição das 35 horas semanais, a revogação da lei da IVG e também os complementos de reforma e a reposição de feriados. É possível, nesta situação, reivindicar isso tudo? E como conciliar isso com o suporte a um governo que, enfim, não terá, provavelmente, neste momento, condições para o fazer? Claro. Há uma coisa que nós dizemos e continuamos a afirmar com toda a segurança e sem qualquer tipo de problema. É que tudo aquilo que for de encontro às necessidades dos trabalhadores, ou melhor, que o governo traga à discussão que vá de encontro às necessidades dos trabalhadores, nós estaremos cá para aprovar. Tudo aquilo que vier de encontro, ou melhor, que não vá de encontro às necessidades dos trabalhadores e do povo, cá estaremos também para colocar. Estará em causa o mandato de 4 anos do governo PS? Não ponho as coisas assim dessa forma. Eu acho que neste momento não podemos ter essa leitura. Até porque, obviamente, que não... Há um conjunto de conquistas já realizadas, já foram assumidas e já foram revertidas até, portanto, nós já assumimos isso como conquistas. Não é? Há muita coisa a fazer, é um processo. Não é? Por exemplo, nós agora estamos em discussão do Orçamento de Estado, ele vai agora à Generalidade, 22 e 23, creio eu, ou 23 e 24, não estou bem certo, mas é já na próxima semana, e depois vamos à especialidade. E penso que na especialidade vamos conseguir também ali fazer algumas alterações, tentar imprimir ali algumas das nossas vontades, daquele compromisso que nós temos com os trabalhadores. Tentaremos colocar aí também. A pergunta que me faz está em causa? Não. Neste momento não está nada em causa, estamos a trabalhar, lembrando sempre aos portugueses que este é um governo de iniciativa do PS. Portanto, quando nós dissemos aquilo indicado pelo PCP, no dia das eleições, é essa a convicção. No dia das eleições, e quando dizemos isto, temos consciência profunda que a direita nunca mais nos há de perdoar isto. Nunca mais nos há de perdoar isto. Porque se nós... Mas a direita perdoará alguma coisa ao PCP? Sim, mas isto foi realmente um golpe brutal, que está-lhes mesmo interiorizado. Isso não há dúvida nenhuma em relação a isso, quando o Jerónimo de Sousa, no dia das eleições à noite, diz que o PS só não faz governo se não quiser, dando um sinal claro de que poderia haver ali uma forma de entendimento, de viabilização de um governo de iniciativa PS, a direita nunca perdoará isto ao PCP. Mas que efeitos, isso já foi pensado, que efeitos pode ter no futuro para o PCP como força política? O partido político que é, com o prestígio, com a representação que tem? Penso que, em primeiro lugar, que nos prestigia esta postura, porque estávamos numa situação de emergência nacional, por tudo aquilo que eu já disse, o desmantelamento, o empobrecimento generalizado que estava a ser, enfim, o esvaziamento de serviços, o isolamento das populações do interior, que era uma coisa brutal, mesmo quem anda pelo país sente isto. Não é? Há populações do interior que atualmente o único remédio que têm para ir a um médico é chamar um táxi, por exemplo. Não tenho outra forma, não tenho um autocarro, não tenho outra forma de mobilidade. E qual é a expectativa de que isso seja revertido, digamos, neste primeiro repare, ano? Nós não trabalhamos como partido eleitoralista. O PCP não é um partido eleitoralista. O PCP é um partido que luta pelo bem-estar das populações e pela emancipação do povo português e de todos os trabalhadores. Mas deixou de ser, conforme nós dizíamos aqui o ano passado, e sempre repetimos, quer em relação ao Bloco, quer em relação ao PC, deixaram de ser apenas partidos de protesto. São, e está demonstrado, também errada. Partidos de poder, o PCP hoje, se alguma coisa se alterou, nós já o dissemos também aqui, noutra circunstância, alguma coisa se alterou, foi lembrar que é no Parlamento que está a sede do poder democrático, não é? Portanto, é o que se decide no Parlamento, é no Parlamento que se decide quem governa e quem é o primeiro-ministro. Sim, claro. Não há candidatos a primeiros-ministros, como o PCP refere muitas vezes. Mas também tem outra ideia, é de que
no Parlamento o PCP e também o Bloco de Esquerda passam a ser como os outros partidos do arco de poder, no Parlamento e na sociedade. Sim. Em primeiro lugar, eu queria combater essa ideia do PCP partido de protesto, porque isso é uma concepção da direita. O PCP não é um partido de protesto. O PCP é um partido que está no poder nas autarquias locais, desde que há eleições livres em Portugal, que tem uma implantação muito forte, que tem municípios que são referência na União Europeia, como seguindo as regras e os parâmetros, são municípios modelo, portanto, apresenta propostas todos os dias na Assembleia da República, nas Assembleias Municipais, nas Assembleias de Freguesia onde está representado. Portanto, isto não é ser um partido de protesto. Mas ao PCP estão associadas também, em qualquer momento, as greves, enfim, as manifestações. Mas aí estamos na luta, quando se trata de defender os interesses dos trabalhadores, obviamente que nós estamos aí. Eu já sei para onde é que vai a conversa. Vai para o movimento sindical depois e para a influência do partido no movimento sindical. Já estou a ver isso. E a ligação que existe. E a ligação que existe. Mas o que nós temos bem presente, e esta preocupação que está sempre connosco, como partido de classe, não é? Ainda justifica hoje dizer um partido de classe? Isso sem dúvida alguma. E muito mais, se calhar, hoje, não diria mais que no passado, mas convém mesmo afirmar isso hoje, porque repara, há uma transformação muito grande no tecido, no mundo do trabalho. Não é? Hoje em dia não há aqueles grandes aglomerados fabris com milhares de trabalhadores. Não há o fato de macacos, já a batina branca, mas os operários estão aí na mesma. Só que agora, se calhar, em vez de andar de chave de fendas e de chave inglesa na mão, andam com um teclado ou com um iPad. Os enfermeiros e os professores já sentiram isso, embora sem fato de macaco, mas já. Mas a realidade conforme disse há pouco, são os 80% de pobres que elegem os 10% isso é o mais principal, ricos, os partidos mais ricos na vossa perspectiva. Como é que se pode afirmar um partido de classe quando a classe que representa vota maioritariamente em partidos opositores, em termos ideológicos? Isto há várias fases, do ponto de vista histórico, isto até é impossível sequer agora nesta fase fazer uma leitura disto, porque historicamente os movimentos revolucionários, os movimentos de ruptura tiveram períodos de grande ascensão, depois houve recuos. Mas isto são processos. Assim se faz a história. São processos, vai-se construindo assim. Estamos numa fase agora até do ponto de vista da batalha ideológica, da luta de classes, difícil. Para isso não está fácil. Mas não está fácil porque há também isto corresponde a um processo que vem de trás, que é alimentada a ideia do individualismo nas pessoas, não é? Que depois traduz também num desligamento do trabalho coletivo, da luta coletiva, de olhar cada um para o seu próprio umbigo. Eu estou bem, aquele está mal, que se safasse, não é? E isto foi uma coisa que foi incutida na sociedade. Não é que na direita, vamos lá ver, nós temos também, para quem nos está a ouvir, compreender, os patrões, aqui em Portugal digo patrões, mas os industriais, os dirigentes, eles estão unidos. Eles têm consciência de classe. Se não tem. Se a esquerda tivesse a consciência de classe, eu quando digo esquerda, já não digo eleitorista, aquela sociológica, aquela que é explorada. Onde é que a direita de coisa já ia? Tinha 10, 15%. Mas infelizmente não é isso que acontece. Quando nós dizemos, falamos de eleitoralismo, é aquele, quando dizemos, aqueles dizem que faz, não faz, mas a substância não coincide com aquilo a bandeira que eles estão a exigir, dizemos eleitoralismo. Foi por razões eleitoralistas que eles noutra ocasião até defenderam isto, portanto isto é por eleitoralismo. Mas, dito isto, é por eleições, o Partido Comunista não está numa revolução de armas nem na rua. Ele está a aceitar o jogo democrático e é assim, aceita o resultado das eleições. O que tem que haver é voto. Para mim, mais que manifestações e força na rua, eu queria que isso não fosse necessário. Primeiro é ter votos, para fazer as leis como deve ser, que depois não era preciso manifestar. Se calhar as polícias que estão ao serviço do grande capital, depois se estivesse ao serviço da esquerda, elas iam reprimir, mas há manifestações da direita, exploradora, isso é que era. Portanto, não estamos aqui se não for para eleições, não digo eleitoralismo, já disse as minhas explicações, com que eu devo entender com que ele tem sido usado.
bem ou mal. Agora digo é por votos. Aliás, eu digo às pessoas, não adianta andar a manifestar na rua e partir vidros, muitas vezes manifestar-se com raiva, que até é legítima, se votar sempre à direita que não tem votado até aqui. Por maior parte do país, vamos lá ver, infelizmente é explorada. Aqui, há o fosso entre ricos e pobres, que aqui em Portugal deve estar à frente na Europa. Cada vez maior. E nós estamos aqui a dizer isto. Devemos dizer, eu muitas vezes não me digo para os dirigentes que andam a prejudicar o país, um bando de malandros, os exploradores, não. Eu muitas vezes digo os trabalhadores é que não têm consciência que deviam ter, não despertam, prestam a necessidade de usar o seu voto, que é a única arma que têm. Vamos aproveitar. Na rua, nem sempre as manifestações, é uma forma de expressar a militância, a união, para termos a consciência que não é só eu que estou mal, vejo que outros também estão, e a união faz a força, mas para além disso, o que vale mesmo verdadeiramente é aquele votinho que dobramos, que ninguém sabe lá, e nós até pusemos no café que votámos neste ou naquele, muitas vezes que há pessoas que são por pressão sociológica, mas o nosso voto ali é conta. E olhámos para o espelho, e quando foram as eleições, olhámos para o espelho e sentimos isto, olha, a maioria votou com os exploradores, mas eu não tenho cara de imbecil, estou a olhar para o espelho, que o meu voto foi da coisa da esquerda. E esse voto elege deputados, e em Braga temos uma deputada eleita pelo PCP. Carla Que breve, não foi possível tê-la cá este ano, como tivemos em 2015. De que forma é apreciado o trabalho que ela faz, desempenhado como deputada? A nossa camarada Carla Cruz, portanto, entra para a Assembleia da República num processo de renovação do nosso grupo parlamentar, que já tem vindo a acontecer há uns anos para cá. Repare, o grupo parlamentar do PCP atualmente é o mais jovem da Assembleia da República. Portanto, quando nos vêm também a rotular com o partido retrógrado e de velhos, aí também se pode ver que não é. Há quadros jovens a emergir e com provas dadas de grande capacidade de trabalho. Portanto, apanhou o meio mandato do Agostinho Lopes, portanto, foi a substituição do Agostinho Lopes ao meio do mandato, e veio agora, portanto, em outubro, manter a eleição e foi eleita. Portanto, foi a primeira vez que ela foi sujeita a um ato eleitoral, porque ela apanhou o meio mandato do Agostinho Lopes. O balanço, a pergunta foi esta, não é? O balanço que o partido faz, ou que os militantes do partido fazem em relação à performance, digamos assim, da deputada, é um balanço muito positivo, tendo em conta que foi uma camarada que se adaptou muito bem ao trabalho parlamentar, muito bem mesmo, que tem uma grande capacidade de trabalho, isso não há dúvida nenhuma. É o deputado do distrito mais ativo, do ponto de vista de requerimentos, perguntas, intervenção ao nível local, visitas aos conselhos do Distrito de Braga e a instituições do Distrito de Braga. É a deputada mais ativa, isso não há dúvida nenhuma. Eu até chamava a atenção para isto. Aqui a Vieira do Minho, a deputada já veio para umas 4 ou 5 vezes, em situações diferentes. Ela é uma base viável. Já veio às escolas. Se tivesse consciência do trabalho dela. Já veio às escolas, já veio às finanças, já veio aos bombeiros, já veio, agora não me estou a lembrar, já veio à Feira do Fumeiro, a manifestações populares e de cariz cultural aqui do Conselho. Aqui, os outros, eu pergunto, os vieirenses devem perguntar onde é que estão os outros deputados. E devem questionar isto. Eles têm os votos. Mas, pergunto, qual o efeito? Nós tivemos aqui na saúde, tivemos e temos a situação que foi sendo criada ao longo do tempo com, enfim, o retrocesso no serviço de saúde local, no centro de saúde, ou na unidade local de saúde. Que resultados da sua intervenção? Se não tivesse intervenção seria pior ainda. Em relação por exemplo, à saúde. E ainda por cima ela acompanha precisamente a Comissão da Saúde. Não sei se agora ainda estará na Comissão da Saúde, mas o mandato anterior estava. Agora houve alterações, não sei se ela continua. Nas indicações existentes na página do PCP ainda está na Comissão de Saúde. Pronto, a gente tem intervenção aqui também nas questões da saúde de Vieira do Minho. Há coisas que nós não somos de decisão. Nós podemos imprimir ali o nosso cunho e a nossa vontade. Porque não temos, e a vontade não temos votos. Porque não temos votos. E a denúncia concretamente. Agora, a decisão não é nossa, não é? Há uma coisa que aqui a população de Vieira do Minho tem essa garantia. É que da eleita do PCP e dos membros do PCP terão sempre todo o apoio em tudo o que for justo. E parece-me que a saúde aqui é um caso gritante de injustiça. De injustiça que queremos alterar. Agora, as pessoas têm que perceber o facto de vir a deputada aqui a Vieira do Minho, o problema não se vai resolver. O problema resolve-se, por exemplo, se as populações se manifestarem em conjunto, não é? Nos votos.
Nos votos e em ações concretas. Há muitas formas de luta para além do voto. É secundário em relação ao voto. O voto é uma arma importante. É principal. Mas há outras formas de luta que podem reverter também essa situação. E as pessoas têm que explorar isso também. Mas, de qualquer modo, o que nós assistimos aqui ao PCP, a organização local do PCP, é que se limita às ações de propaganda, de publicidade. É nas alturas eleitorais, é nos momentos em que o PCP entende fazer alguma ação de propaganda ou de campanha. E não vemos atividade, não vemos manifestações, isto é, nós não conhecemos a posição do PCP em relação ao que é o orçamento do município, e ele está disponível para quem o queira ver na página do município. Nós não vemos, como resultado dessa ação da deputada, não vemos uma posição local do PCP sobre a questão da saúde no Conselho. Tivemos, relativamente ao Tribunal, tivemos de facto aqui uma posição do PCP a nível local, mas é pouca atividade visível do PCP como organização a nível do Conselho. E não pode, é sempre esta a resposta do José Costa Fernandes, e não pode o PCP dizer que não tem deputados eleitos na Assembleia Municipal. Continua a ser um partido com direito de expressão, de manifestação na da sua vontade. Municipal não é impedimento de assumir posições, seja o que for, não é? Ainda por cima, questões de inteira justiça, como são essas, não é? E pertinentes. Mas há um facto que nós temos debilidades de organização, obviamente. É um conselho difícil para nós, pequeno, onde não é fácil conseguir militância, captação de novos militantes, de renovação de quadros. Porque o PCP é pouco atrativo no discurso? Desculpe, Porque o PCP é pouco atrativo no discurso, sobretudo para os mais jovens? Não diria, há vários fatores. Em primeiro lugar, apontava duas ou três situações que têm a ver com o facto da juventude de ter que sair do Conselho. Falta de empregos, não há fixação de jovens, um jovem que vai para Braga ou para Coimbra estudar não regressa mais, porque aqui depois não tem mercado de trabalho, não é? Nós temos esse problema na nossa organização, temos 3 ou 4 jovens que estão a estudar em Braga e em Coimbra, que eu sei que quando acabarem os cursos vamos ter que deixar de contar com eles, porque eles aqui não vão arranjar emprego na área em que estão a estudar aqui em Vieira do Minho. Não há otimismo em relação ao futuro do país? Há otimismo, e nós estamos aqui para tentar transformar e para tentar alterar as coisas, mas o quadro atual é este, é um quadro de dificuldade, e nós reconhecemos isso, e aqui no Conselho de Vieira do Minho temos dificuldades de organização, de captação de novos quadros, e assumimos isso com toda a frontalidade, sem qualquer tipo de problema. Agora, isso não retira a vontade, ou melhor, não nos retira a legitimidade da vontade de querer crescer, continuar a crescer e tentar imprimir aqui também o nosso cunho político, tentar aqui nas questões locais cada vez mais sermos uma força atenta e interventiva, obviamente que é esse o nosso grande objetivo. Mas além daquilo que são as notas da Distrital e do grupo parlamentar, nós, como eu disse, temos pouca informação relativamente ao PCP. Tudo o que nós fazemos ao nível regional e local é enviado à imprensa, não é? Se me está a falar no caso concreto de Vieira do Minho, é aí que estamos a ir a Vieira do Minho. É verdade, mas eu já lhe estou a colocar as dificuldades de organização que nós temos. Não é só em Vieira do Minho, há outros concelhos no distrito de Braga que a organização é débil, é ténue, não é? Quase inexistente, perdão. E não é o caso aqui, ela existe, mas pouco interventiva, reconheço. Há que dar passos e ter confiança no futuro próximo de alterar este quadro. Eu só queria dizer duas. Para concluir. Eu queria dizer duas coisas assim. Quanto à da juventude, o que lhes preocupa a eles é um emprego. E eles veem entusiasmo, até as comunicações fazem entre as suas cadeias até de comunicação agora mais modernas, a preocupação deles é conseguir um emprego e ver que no chapéu das forças políticas do poder, que são aquelas que não têm a possibilidade de ter. Isso também é uma verdade. Só que isto também exige um pouco, e é por isso que eu muitas vezes falo a consciência deles nisto. Por aí nunca chegam a lado nenhum. Aquilo que chama a consciência não chegam a lado nenhum. Eles têm que ser através do voto dizer assim, eu não é facilmente que numa força política que vou conseguir imediato. Mas eu tenho consciência que para o meu futuro esta tem que ser mudada a política.
E então ele tem que ter essa coragem, e se eu a tenho ou não a tenho. E ele mais tarde, quando chegar à minha idade, vai ver se tomou uma posição boa ou não com aquilo que ele sente. E ele tem que ver, olhar para o espelho, olhar para ele e dizer assim, eu fiz alguma coisa para mudar a sociedade injusta, que ele reconhece que a sociedade é injusta. Ele reconhece. Mas vai com aquela tênue esperança que é através de um chapéu do poder, e é isso que eles vão enriquecer aí as caravanas, são aí que eles se manifestam na idade, ainda começam a votar aí. Mas podem ter a certeza que eles através daí, pode um ou outro vai se ingrar. Mas é uma minoria, porque os outros vão ficar pelo caminho. É este um discurso platónico, digamos? Não diria que é um discurso platónico. Sabe, não temos cassete, muitos outros têm cassete. Nós temos as opiniões, discutimos muitas vezes internamente. Eu penso que há de chegar o dia, e isso acredito com toda a certeza, que há de chegar o dia em que as populações aqui de Vila do Minho também vão sentir essa necessidade. Vão sentir mesmo essa necessidade de se juntarem ao PCP e à luta do PCP. Porque ela é justa, não é? E porque realmente pelo caminho que vamos, e voltando atrás um bocadinho à ideia de que o PCP sustenta este governo, não é verdade. Isso, o PCP não sustenta este governo. Há um entendimento. Que lhe dá sustentação. Mas também a pode tirar. Não é? Por isso eu perguntava se será um mandato para 4 anos. Certo. E nós acreditamos que sim. Mas acreditamos também que não vamos resolver as coisas tal como nós queremos e como nós defendemos. O importante, penso que o que foi conseguido aqui neste processo todo foi o fim do ciclo político que vínhamos a viver nos últimos anos. Isso parece-me que foi importante. Depois, agora, o desenvolvimento do trabalho dirá, mas penso que já foram conquistadas muitas coisas, muitos direitos e muitas situações que beneficiam os trabalhadores e o povo e os reformados, enfim. E penso que é um caminho a explorar, um caminho a andar. E viremos, enfim, em próximas conversas o que poderá acontecer. Hoje falamos do PCP, agradecemos mais uma vez a presença de José Costa Fernandes e António Esperança, do PCP. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.